Graça e paz, abençoados. O texto da palavra do Senhor está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 6, também no versículo 6, que diz assim: E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Bom, aqui diz uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, ou seja, o significado, o sentido é o mesmo. Isso quer dizer que é algo que tem credibilidade. Mas essa credibilidade, esta carta, era para as 7 igrejas da Ásia. Se o Apocalipse ainda fosse cumprir, falhou, porque era para as 7 igrejas da Ásia. Apesar que os teólogos começam a jogar para as igrejas de hoje. Diz, tal igreja é a igreja de Laodiceia, tal igreja é a igreja, né? Vai falando. Mas não tem nada a ver essa carta. O Apocalipse foi para 7 igrejas da Ásia na época de João. E nós temos que entender, falando aqui do terceiro selo, claro, teve o primeiro selo, o segundo, e aqui do terceiro selo, nós vemos aqui esta figura de linguagem para que os abençoados dessas 7 igrejas da Ásia estivessem preparados para o grande dia. Agora me diz uma coisa, eles estão vivos para estar preparados para este acontecimento? Alguém pode dizer, não, mas é quando eles ressuscitaram. Não, isso aqui não está falando para se preparar em vida. Não tem esse negócio de ressuscitar, porque aqui era uma preparação em vida. Não quer dizer que aqueles que estavam preparados morreram sem esse acontecimento, para quando isso acontecer, que muitos aí que são futuristas dizem que não aconteceu. Então eu quero dizer uma coisa: não é real, não é verdade que vai acontecer na ressurreição para eles. E para muitos de nós que estivemos vivos é que vai ter esse acontecimento. Não, isso aqui foi algo que já aconteceu. Por exemplo, que está dizendo aqui, que abriu o terceiro selo e ouviu o quê? Abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto. Isso aqui é uma figura de linguagem, não era um cavalo mesmo. Não é que eu não estou vendo um cavalo, não, isso aqui era uma figura de linguagem. Quando algo estivesse acontecendo, quando houve a invasão, digamos assim, quando houve a invasão de Jerusalém, que derrubou o templo de Jerusalém, aqueles que estavam preparados, eles entenderam, eles tiveram a revelação desses símbolos, dessa simbologia. Então eles já entendiam o que era o cavalo preto. Eles sabiam que não era o cavalo, um animal. Eles sabiam que aqui era uma figura de linguagem. Então eles tiveram a revelação na hora exata. Aqueles que estavam preparados não sofreram as consequências, não foram destruídos na invasão do templo. Então eles entenderam, isso aqui é uma figura de linguagem que não se aplica a nós. Aliás, o Apocalipse não se aplica a nós. Apesar de muitos acharem que o Apocalipse é para os nossos dias, não é para os nossos dias. Porque senão esta profecia falhou. Porque foi direcionado para um povo e aconteceu em outro povo. Deus não se frustra. Os planos de Deus, amados, Deus nunca é frustrado nos seus planos. Tudo aquilo que Deus determina vai acontecer. Por isso que o Senhor
o Altíssimo, não é? Ele deu as revelações aqui, essa visão e as revelações daquilo que não, aquilo que estava selado. Não adiantava João querer saber, está selado, João, acabou. Mas era para que João então passasse essas revelações, o símbolo dessas revelações, para que eles estivessem preparados quando Jerusalém fosse invadido, como foi invadido no ano 70, e isso aqui se cumpriu no ano 70. Ele disse: ouviam como que voz no meio de 4 seres viventes, dizendo. Então ele ouviu uma que voz. Então provavelmente ele ouviu a voz de Deus, mesmo que ele não teve certeza. A voz do Altíssimo, a voz de Jesus. Por isso que eles, como uma voz, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O que é não danificar o azeite e o vinho? Em primeiro lugar, a gente sabemos que danificar para não danificar é não falsificar. Porque senão causa dano. Quando você falsifica, causa dano. Se você falsifica as escrituras, que nós sabemos que muitas coisas aqui mudaram, por isso que nós temos que viver as revelações das escrituras. Se não vivemos as revelações das escrituras, nós vamos viver no erro. Apesar que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas veja que ele estava falando aqui para não falsificar. Não danificar é não falsificar. E disse: não danifique o azeite, ou seja, não falsifique o azeite e nem o vinho, ou seja, não falsificar o vinho é o quê? Não colocar água no vinho. Se você colocar água no vinho, vai falsificar. Então isso era uma figura de linguagem. Então o que é não falsificar? Era quando estivesse acontecendo isso que estava sendo aqui, essa visão que João estava tendo aqui, quando estivesse acontecendo, como aconteceu na invasão de Jerusalém, eles viessem entender e não falsificar. Não, isso que João falou, é isso que está acontecendo. Então eu vou tomar as medidas daquilo que realmente foi revelado para mim. Aquilo que está sendo revelado para mim. Então eu não vou negligenciar. Eu não vou colocar água no vinho, ou seja, mesmo que seja difícil, mas eu vou cumprir isso. Eu poderia estar falsificando aqui, porque a maioria pensa diferente. Eu poderia estar falsificando aqui, danificando, falsificando aqui as verdades das Escrituras. Mas temos que trazer a revelação exata, mesmo que a maioria não vão concordar. Mas eu não vou falsificar, nem vou colocar água no vinho e dizer que isso aqui não aconteceu. Se eu disser que isso aqui não aconteceu, o que é que eu estou dizendo de Deus? Que Deus não é soberano. A palavra dele não se cumpre. Quer dizer, vai se cumprir só quando o homem quiser, só pelo entendimento do homem? Não. Deus é soberano. Quando Deus diz que o tempo está próximo, não adianta teólogo vir dizer: mais um ano para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não adianta vir com isso. As revelações de Deus são de forma que o homem entende. Aquilo que Deus não quer que o homem entende, aquilo que não é revelado, que Deus não quer revelar, ele já mostra que não é para nós. Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, e as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aquilo que Deus não quer revelar para nós, ele não vai revelar. Se ele está dizendo que é breve, é breve. É breve, não é o breve de Deus. O breve de Deus não é o meu breve. 1000 anos para Deus pode ser um nada, mas 1000 anos para nós é muito. Quando uma pessoa tem mais de 100 anos, a gente fala: nossa, você tem mais de 100 anos? Pois é. O mais velho do mundo, eu não sei quantos anos tem hoje, mas a pessoa aí passa na mídia e tudo mais velho.
E o que é 100 ou 200 anos ou 1000 anos, sei lá, para Deus não é nada mesmo, porque Deus é eterno. E quantas pessoas, né, já há 1000 anos, 2000 anos, não sei quantos mil anos atrás já pereceram, ou seja, já desceram à sepultura. Para Deus não tem esse negócio de ter tantos anos, mas para nós é muito tempo. Então nós precisamos entender, amados, que isso aqui aconteceu sim, porque diz que o tempo está próximo. Então quando João revelou que o tempo estava próximo, não seria para os nossos dias, porque senão João teria que estar vivo. Eu não vou entrar nesse assunto, né? Se você quiser que ele fique até que eu volte, que importa a ti, Pedro? Isso é outro assunto, não vou adentrar aí, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então o que nós temos, o que é preciso entender aqui é o que é não danifique o azeite e o vinho, que é não falsificar. O que serve para nós aqui, nessa passagem aqui pela revelação, é que nós não podemos falsificar as escrituras. Apesar que muitos aí falsificaram as escrituras. Muitos falsificaram, acrescentaram. Tem algumas passagens que alguns ainda foram, vamos dizer assim, malháveis, né? Porque ainda colocou em colchetes para a gente saber que não está naquele texto original, mas está equivalente ao texto do outro livro, por exemplo. Mas não adianta danificar não, meu irmão. Aquilo que for revelação para nós é revelação. E uma da certeza, meu amado e minha amada, para você que crê, que confia no Senhor, é que nada vai fazer com que você pereça. Você vai viver eternamente com o Eterno. Você já está com Ele aqui em vida. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Cristo como filho sobre a sua própria casa. A qual casa somos nós? Então nós estamos com o Eterno, com Deus, em espírito. Por isso que Paulo diz para nós, em 2 Coríntios 5,16, para que nós não venhamos... Deixa eu olhar aqui, para me falar certinho. Para não... Desculpa, a Bíblia está passando aqui, é porque está bem perto aqui do vídeo, né? Mas tenha calma um pouquinho. Deixa eu passar assim para a gente, para não ficar passando na frente aí do vídeo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então, amados e queridos, desculpa aí, amados, aqui tem uns mosquitinhos aqui por causa da lâmpada, né? E como choveu há poucos dias aí, cara. Então, amados, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se formos conhecermos segundo a carne, nós nunca vamos entendermos a revelação do Altíssimo. Porque alguém que nós vemos hoje, até mesmo, digamos assim, na carne, destruído, para Deus, que é onisciente e poderoso, né? Onipotente e poderoso, já tem tudo pronto e preparado para que esta pessoa possa ser alguém ainda em vida, ter uma mudança de vida. Alguém não dava nada por alguém, por aquela pessoa, mas porque as pessoas estão olhando para ela na carne. Mas não sabemos como que é o espírito dela. E às vezes nem ela mesma sabe.
porque são coisas de Deus, são coisas que Deus preparou antes da fundação do mundo para aqueles que o amam. Então como é que nós podemos, como diz aqui, querer conhecer as pessoas segundo a carne? Mas deixa eu voltar aqui no texto do Apocalipse, para que nós possamos terminar aqui, esse estudo. Então, amados e queridos, o que eu quero dizer é que tudo isso aqui é símbolo. Foi símbolo que os eleitos entenderam, compreenderam. Esses símbolos aqui, me desculpe, teólogo, me desculpe você que é bacharel em teologia, um grande teólogo aí, e às vezes tem pegado esse texto e tem jogado para a igreja, lançado para a igreja. Uma coisa é certa, isso aqui já se cumpriu. Porque senão Deus seria um Deus que se frustra. Deixa eu sair um pouquinho aqui. Deixa eu sair aqui um pouquinho da mensagem e entrar num outro assunto para que você nunca venha distorcer a palavra de Deus. Quando Deus fez Adão, Deus já sabia tudo sobre Adão. Deus não foi frustrado. Quando Deus fez aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus já sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim, Deus, na sua soberania, Ele fez. Quando a serpente, não importa o que você pensa da serpente, uns dizem aí que era uma serpente como essa serpente que temos hoje e tal, outros dizem que tinha serpente que tinha perna, outros falam isso, falam aquilo, e outros dizem que não era, sei lá, cada um pensa o que quer. De toda forma eu quero dizer, o autor de tudo foi Deus, porque senão ele não seria onisciente. Então ele não sabia que Adão iria comer, porque ele disse: Adão, o dia que tu comer, não coma desse fruto, Adão. Pode comer de todas as árvores que tem no meio do jardim, mas no fruto do conhecimento do bem e do mal não toqueis, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Quer dizer que Deus não sabia? Quando Deus advertiu a Caim, dizendo, Caim, enquanto Caim queria matar Abel, estava irado, Deus disse para Caim: se tu fizer o bem, não serás aceito diante de Deus. Mas se tu fizer o mal, o pecado jaz à porta, e o teu desejo será para isso. Quer dizer que Deus estava querendo mudar Caim e não conseguiu mudar? Ah, meu irmão, me desculpe. Por que eu entrei nesse assunto? Para você entender que Deus nunca se frustra. E se isso aqui não aconteceu para as igrejas da Ásia, Deus teria se frustrado. Pode deixar seu comentário, nós estamos aqui para termos um entendimento, Deus iluminar cada vez mais a mente de cada um de nós, tá certo? Deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, nos ajuda nesta obra e vamos então vivermos os pensamentos mais dentro de uma revelação das Sagradas Escrituras, dada não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Mesmo que o homem acrescentou muitas coisas, mas dentro das revelações dadas por Deus às Escrituras, mesmo livros que se diz apócrifos, você pode tirar uma revelação dada por Deus. Não vai dizer que se quiser dizer, fica à vontade. Mas a revelação venha do próprio Deus, para você saber se realmente tem validade aquilo que se diz ou se não. Porque tem livro que pode dizer que foi apócrifos e pode muitos concordarem, mas você vê que tem revelações para os nossos dias, mesmo que não seja uma revelação espiritual, mas pelo menos uma revelação
de como nós vivemos melhor. Tá certo? Espero que essa mensagem tenha falado no profundo do seu ser. Graça e paz.